Olá, meus amigos do Planeta Verbo! Que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, tá? Nós vamos falar sobre a personalidade borderline e como a Bíblia pode nos trazer direção e esperança diante dos desafios emocionais. Será que a palavra de Deus pode nos ajudar? Será que ela tem respostas para a personalidade emocional, para a instabilidade emocional, a impulsividade e os nossos conflitos internos? Sim. E hoje nós vamos explorar isto juntos, tá bom? Então tá, vamos começar agora falando sobre o transtorno borderline. Aqui nós podemos usar alguns versículos que falam sobre isso, sobre o domínio próprio, porque não é fácil ter domínio próprio quando você tem um problema, quando você tem essa instabilidade emocional. Por isso que quando temos esta instabilidade emocional, que é o comportamento borderline, personalidade borderline, TPB que a gente fala, né? Transtorno de personalidade borderline. A palavra borderline significa estar no limite, na fronteira em inglês, tá? Então aqui eu tenho um texto de 1 Pedro que diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui na palavra do Senhor, mas eu vou colocar aqui vários textos que é para quem tem personalidade borderline, tá? Além da ajuda dos médicos, psiquiatras. Meu nome é Andréa Juliana, esqueci de falar, né? E eu não sou psicóloga, mas eu estou estudando sobre essas personalidades para ajudar as pessoas, além de incentivá-las a ir ao médico, se cuidar, também buscar a ajuda de Deus para que você possa ter uma vida abençoada. Não é fácil viver neste mundo, mas com a ajuda de Deus e de um médico dando o tratamento necessário, você vai se sentir muito melhor. Aqui em 1 Pedro 5:8 diz o seguinte, 1 Pedro 5:8 diz o seguinte, aqui ó, sede sóbrios, porque a pessoa quando ela está no estado borderline, ela sai fora da sobriedade dela, tá? Então aqui fala, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo que está no mundo espiritual, a gente não pode ver, né? Vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essas pessoas que têm esse problema, essa síndrome, esse transtorno borderline, cai muito na cilada do inimigo, porque ele não quer que a pessoa tenha comunhão com Deus, ele não quer que a pessoa fique feliz, porque as pessoas que são borderline, elas são infelizes, tá? O transtorno borderline, eu vou falar um pouco sobre ele, tá? Mas é um estudo raso que eu fiz aqui, que você pode pesquisar mais ainda ou procurar no psiquiatra e ver se você tem. Para saber se uma pessoa é borderline, às vezes um psiquiatra demora uns 10 anos. Por quê? É uma instabilidade que ela se parece com o bipolar, só que o bipolar ele é geneticamente marcado, como eu disse para vocês, é genético mesmo. E o borderline, a diferença do borderline para o transtorno bipolar é que o transtorno bipolar demora tipo assim 2 semanas, 1 mês para ele ter uma alteração. Ele está na euforia e depois ele fica depressivo. O borderline não, isto é constantemente, pode ocorrer todos os dias essa instabilidade emocional. Então o borderline é aquela pessoa que tem explosões de raiva,
né? Ele tem o tipo implosivo e explosivo. O implosivo é aquele que ele tem essas raivas, iras, mas aonde ele vai? Ele vai no álcool, nas drogas, e isso é ruim, tá? Porque pode levar ele para um mundo sombrio. Então a gente tem que ficar de olho nessas pessoas, nos nossos familiares, para que nós possamos ajudá-las, tá? Se tem tratamento terapêutico, tá? Precisa de uma equipe multidisciplinar, tem o medicamento também, né? E tem a terapia e tem Jesus Cristo. Você pode buscar a Deus. Você tem que o borderline, ele não tem domínio próprio, então ele precisa ter domínio próprio. Não é fácil ter domínio próprio, porque na Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Eu vou colocar o versículo aqui, porque quando você se ira, você já está pecando. Então o border, ele tem muita ira, tá? Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa maravilhosa, a pessoa que é borderline, mas ele tem um vazio dentro dele, tá? Que ele fica dependendo, por exemplo, atrapalha ele nos relacionamentos interpessoais. Quando ele é solteiro, ele até é um bom profissional, mas quando ele tem um relacionamento com alguém, ele depende totalmente daquela pessoa. Ele tem um comportamento assim, se a pessoa gosta de jogar vôlei, ele vai aprender a jogar vôlei. Se a pessoa gosta de jogar videogame, ele vai aprender a jogar videogame. Então ele quer fazer tudo, só que ele é instável, né? Então, por exemplo, o borderline, se a pessoa no começo é uma maravilha, mas depois qualquer coisinha é motivo para ele se estressar, ficar nervoso ou nervosa, bravo, tá? Então ele tem essas explosões de raiva, tristeza, ele tem essa impulsividade. Por exemplo, eu estou falando de relacionamento para ter uma comparação melhor, mas no relacionamento, por exemplo, ele tem uma impulsividade que na hora ele termina com a pessoa: não, você não me ama, então eu vou largar de você. Daqui a pouco ele tá atrás da pessoa e volta e fica nessa. E vai que com o tempo, passando muito tempo, a pessoa que está com o borderline, ela fica insuportável a relação. Daí que pode até ter um rompimento mesmo, né? E esse borderline, ele vai buscar coisas para suprir o vazio dele, né? E o nosso vazio tem que ser preenchido por Jesus Cristo. Por isso que eu falo da palavra do Senhor. E aí, nesse vazio dele, ele pode buscar coisas que não agradam ao Senhor, que faz mal para o corpo dele. Por exemplo, o álcool, né? Drogas, as bebidas, sexo ilícito. Então aí pode atrapalhar toda a vida dele, entendeu? Então o borderline, ele tem uma certa teimosia também, ele é teimoso, ele tem essa instabilidade de humor. Mesmo na hora que ele está sorrindo, ele fica nervoso. Isso não é bipolaridade, assim, são dias e dias, é sempre assim, entendeu? Ele tem ciúmes intensos também, tá, meus amados? Ele tem um apego afetivo pela outra pessoa. Por quê? Porque ele quer preencher o vazio dele. Então ele se apega àquela pessoa e ele acaba sufocando a pessoa. Welcome to Hampton Inn. Do you have a reservation? No. Is that a dog in your bag? No. We actually allow small pets with a cleaning deposit. Good, because I have a small dog in my vehicle. What are you doing back in Mercury? Or did you move back, or? Of course not. Gross. I'm up on the 11th floor.
Psychotic prom queen, bitch. Here's the deal. Buddy Slade and I are meant to be together, and I'm here to get him back. I'm pretty sure he's married with a kid on the way. No, kid's here. I'm cool with it. I mean, I've got baggage too. I would keep all of this to yourself. I would find a therapist. That new baby of his is just darling. Have you seen it? Up close? Shot. You know what? Oh my God. She's an old-time ambassador. God, you are a piece of work. Can I help you find something? I'm going to a rock concert with an old flame. Let's show him what he's been missing. No, he's seen me recently. He knows. But his wife hasn't seen me in a while, so... You can come to the city with me like we always planned. Mavis, I'm a married man. No, we can beat this thing together. Ele acaba tendo, quando ele tá com ciúmes, fica desesperado, né? E aí ele tem também esse descontrole emocional, que ele fica nervoso, fica bravo. E aí ele tem medo de ser rejeitado. Ele sempre tem aquela sensação de abandono. Elas têm uma vida pregressa de criança. Pode ser que esta pessoa pode ter sido abandonada quando criança, pode ter sido órfão e aí se tornou um adulto que não foi tratado esse problema dele. Com licença. Esse problema não foi tratado, então ele se tornou um adulto com essas características, borderline, no limite, na fronteira, e precisa ser tratado. Isso atrapalha a vida da pessoa, né? E aí o borderline, quando ele tá assim, quando ele tem medo de rejeição, quando ele foi abandonado pelo parceiro ou a parceira, ele tem uma insatisfação. A insatisfação dele é o tempo todo, então por isso que ele tem essa instabilidade, tá? Então o borderline ele é mais ou menos deste tipo, mais ou menos não, ele é deste tipo e ele capota nas emoções dele, entendeu? Ele capota, ele tem que o outro fica assim, mas por que tudo isso? Eu não estou entendendo, a pessoa exagera mesmo, vê coisas onde não existe. Por exemplo, ele é tão borderline, tão impulsivo, que ele fica imaginando assim, olha, eu vou colocar, eu vou seguir essa pessoa, ou vou pedir para alguém seguir essa pessoa, e se eu pegar essa pessoa com outra pessoa, olha as coisas que ele pensa negativamente. Ele sempre pensa que a pessoa vai abandonar, vai trair, e muitas vezes não tem nada a ver. E aí ele vê coisas onde não existe, tá? Então, por isso que a gente fala que ele capota nas emoções dele, ele exagera. Claro que quando as pessoas que não têm o transtorno borderline, temos ciúmes, nós também às vezes temos os nossos apegos, mas assim, num limite normal, né? Só quando ultrapassa, assim, é normal ter ciúmes, mas não dessa forma, tá? E isso daí, o borderline, ele tem tanto com o amigo, como com o cônjuge, ou o namorado, ou a namorada e vice-versa, né? O borderline, a pesquisa fala que acomete mais mulheres, mas alguns psiquiatras dizem que como os homens são muito fechados, acomete, eu acho que no mesmo tanto. Eles falam que tem um dos psiquiatras que fala que acomete o borderline, existe tanto para a mulher, tanto para homens. É que o homem é mais quieto, então ele se torna implosivo, o que é pior. E o borderline, ele corre o risco de se suicidar. Ele tem uma outra coisa que ele faz quando ele tem essas impulsividades, ele faz alguma coisa errada, ele se automutila, entendeu? Ele se machuca, ele sangra
entendeu? Ou seja, como nós temos um hormônio que chama, um neurotransmissor que chama dopamina, não, endorfina, libera a endorfina e dá anestesia, mas a dor, na verdade, a dor dele continua por dentro, esse vazio, esse abandono, esse sentimento de rejeição, tá? Essa característica dele, né? Então, por isso que ele tem esse excesso de emoção, muita emoção, bem diferente de um TDAH, que o problema dele são muitos pensamentos e o borderline são muitos sentimentos. Só tô comparando aqui, tá? Então, ele tem essa tendência quando ele se automutila, de quando acontece alguma coisa com ele ir pro lado das drogas, né, bebidas, álcool, e pode se suicidar, principalmente o implosivo, porque ele é mais quieto, entendeu? E essas emoções que ele tem é muito forte, ele fica cego, vamos dizer assim, são muito fortes mesmo, né? Então, meus amados, o borderline, ele é desse jeito, ele é intenso, ele é uma pessoa amiga, ele é uma pessoa maravilhosa, ele gosta de bichinhos, mas ele precisa de tratamento, ele precisa de cuidado, ele precisa se sentir amado. É como se fosse uma criança que não foi cuidada quando era criança. Então se tornou um adulto que tem uma criança lá dentro que precisa de carinho, de amor, de ter certeza de que ele não está abandonado, de que ele não está sozinho. Tá? Então nós temos que ajudar essas pessoas. Então o borderline é intenso em seus sentimentos, ele é instável, né? Explosivo, possessivo, ele não tolera rejeição, ele tem baixa autoestima, com certeza, né? Por acontecer dessa forma, é baixa autoestima mesmo e precisa de uma outra pessoa para se sentir vivo. E quando essa outra pessoa o abandona ou fala alguma coisa, ou sei lá, demonstra que parece que vai abandoná-lo, ele fica dessa forma. Esse transtorno TPB, transtorno de personalidade borderline, é um transtorno de afeto disfuncional, um afeto disfuncional que precisa ser cuidado. Então, ele precisa de ajuda médica, psiquiátrica, terapias, né? Isso é o psiquiatra que vai falar, né? Que vai dar o remédio correto, que vai fazer a terapia correta para cada um, porque cada pessoa é de um jeito. Às vezes demora, eu não sei se eu falei isso, demora uns 10 anos para perceber que a pessoa é borderline. Hoje é mais fácil, nós temos a tecnologia, os estudos muito avançados que está conseguindo detectar melhor essas pessoas border, tá? Vamos ajudar, porque eles têm uma identidade fluida, ou seja, fluida, ela é instável, emocionalmente instável. Então, meus amados, era o que eu queria falar por hoje, né? Assim, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, mas eu quis falar uma coisa rasa para vocês do borderline, para a gente tentar ajudar essas pessoas. Quando você sentir que existe alguém borderline ao seu lado, como amigo, ou um amigo seu que é borderline está tendo problemas de relacionamento, tente ajudar essa pessoa para que ela vá ao médico, para que ela procure Jesus Cristo, tá? Então era isso que eu queria passar para vocês e eu agradeço muito em nome de Jesus e Deus abençoe cada um de vocês que ouviu essa mensagem. Amém.